se nós tomarmos consciência dessa verdade, saber que isso é uma verdade e que ela pode ser alcançável em nós, então nós temos uma força imensa para dirigir a nossa vida. Em vez de utilizarmos Deus para os nossos, aquilo que nos encanta, nós vamos utilizar Deus como um elemento de comunhão. Por isso que Jesus foi tão claro, Pai Nosso. E Ele coloca nos céus, ou seja, nos céus de todos nós interpretamos céu como céu, as alturas. A gente só fala para Deus olhando para cima. Não, você pode olhar para dentro do ser. Quando fala céu, não é o céu que a gente aprendeu a falar, não. É os céus que está dentro de nós. São os graus de consciência. Então nós vamos falar assim, Pai Nosso que está nos graus de consciência do nosso ser. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, ou seja, a força que nos transforma, a força de transformação, a força consciência, a presença em ti. Venha a nós o vosso reino. Entendido agora? Seja feita a tua vontade, ou seja, não a nossa vontade. Deixa a minha vontade ficar ligada à sua, aquilo que nós acabamos de aprender aqui. Ou seja, eu entrego-me passivamente. Passivo no sentido de entrega ao movimento da vida. Ou seja, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ou seja, assim no mundo interior como no mundo exterior, que é o interior coletivo. O pão nosso, o que é o pão nosso? A verdade de cada dia, porque a verdade é nova a cada momento. Então a verdade nova de cada dia nos dá hoje. Perdoai os nossos erros, olha só, não manda falar assim, meus erros, não, perdoa meus erros, ou seja, me faça compreendê-los. E acrescenta um ponto a mais, assim como eu perdoo. Por isso que você tem de estar atento ao mundo interno e ao mundo externo, porque o mundo externo é a continuidade do mundo interno. Não existe mundo externo. Eu costumo dizer que o mundo externo é o mundo interno coletivo. Só para a gente entender. Então tudo é interno. O mundo interno coletivo se pronuncia como o mundo externo que a gente vê. Mas na verdade ele é interno do coletivo que nós vivemos. Então o nosso próprio mundo, o mundo terreno, ele é um mundo interno. Só que é um interno coletivo, que nos parece externo porque a gente acha que está separado um do outro. Por isso que nós temos um mundo interno e externo. Mas o mundo externo nada mais é do que um mundo interno coletivo pronunciado ou manifesto. Muito bem. Esse processo do mundo interno também ocorre como as mensagens que nós acabamos de ver aqui. Então, Jorge, aquelas mensagens que a gente falou ali, muitas vezes um convite, uma obra, um telefonema, um aviso, uma passagem na frente de uma instituição, um cartaz, tudo isso é um mundo de chamamento. Eu gosto de contar essa história. Eu tinha 17 anos de idade e eu fui descendo de um ônibus. Na hora que eu fui descendo de um ônibus, uma pessoa passou e me deu uma mensagem. É uma mensagem num papelzinho vermelho. E quando eu olhei, estava escrito assim, Jornal Avancemos. E eu peguei aquele jornal e comecei a ler. Era uma mensagem de Pietro Baldi. Uma mensagem que está naquele livro Pensamentos e Paixão. E eu adorei a mensagem, adorei o texto. E quando eu cheguei na casa de um amigo meu, eu ia para uma casa de um amigo meu, esse amigo meu era muito estudioso. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, seu Pupaco, me diz uma coisa, quem é esse Ubaldi? Ele falou, meu filho, isso aí, ele me contou a história de Ubaldi e falou, eu tenho até um livro aqui dele, que é a Grande Síntese, a primeira edição da Grande Síntese, com tradução de Guilherme Ribeiro. Aí ele falou assim, toma. E eu peguei aquele livro, fui para casa dentro do ônibus, fui lendo e pronto. Para mim abriu um mundo extraordinário. Quer dizer, para mim foi um espetáculo ter encontrado Ubaldi. A ideia do livro da Grande Síntese, que eu fui ler os outros livros, etc, etc. Então, imagina uma mensaginha de rua. Uma mensagem que você foi passando, alguém te entregou aquela mensagem e aquela mensagem produziu um efeito extraordinário em mim. É assim que acontece. E quantas histórias nós não temos semelhante a essa? Quantas histórias? Histórias até mais interessantes. Quantas? Exatamente por isso, porque a vida te dá pequenas gotas. Eu falo que a vida nos movimenta com pequenas sementes, com gotas homeopáticas, ou seja, se você prestar atenção nela, de uma semente você faz uma árvore, você faz um pomar, você faz uma plantação. Agora, se você não prestar, você vai perder aquelas sementes que foram semeadas e que você não viu. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser.
www.ibis.org.